Graça, a paz e a misericórdia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 3 de Hebreus, versículos do 7 a 11. Louvado seja o Senhor pela epístola aos Hebreus. Vamos ler juntos esses 5 versículos. Hebreus capítulo 3, versículos do 7 a 11. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram do coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Senhor, uma vez mais, nos achegamos a Ti para ouvir a voz do Espírito Santo. Não queremos deixar para amanhã, porque o tempo que o Senhor nos deu é hoje. Hoje é o dia, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Amém. Senhor, não queremos desperdiçar a oportunidade que o Senhor nos dá hoje. Ó Senhor, nosso coração seja uma terra boa para a Tua palavra, Senhor. Amém. Uma terra arável, cultivável para o Senhor, jardim fechado para o Senhor, jardim de acesso somente para o Senhor. O Senhor comer os teus frutos, encontra frutos em nós, em teu jardim. Nós somos teus, o Senhor é nosso. Amém. Ó, fazemos parte da tua casa, somos teus irmãos, tu és o capitão da nossa salvação. Nós descansamos em ti essa noite. Amém. Tu és o nosso Senhor, cabeça da igreja, aquele que executa tudo por nós e em nós. Amém. Nós lutamos ao teu lado, Senhor. Somos um guerreiro em Cristo Jesus. Amém. E damos graças a Deus por Jesus Cristo. Sempre nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvamos-te, Senhor, nessa noite. Louvamos porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Amados, nós estamos aqui dentro da segunda exortação da Epístola aos Hebreus, que é contra a incredulidade. Dentro dessa exortação já foram utilizadas várias figuras do Antigo Testamento, ainda vão ser utilizadas outras, com a finalidade de combater qualquer tipo de incredulidade que possa haver nos crentes, nos cristãos, tanto nos destinatários imediatos da epístola, como nós, que estamos a 20 séculos de distância deles. A palavra de Deus ainda é a mesma, e ela tem o mesmo objetivo. Então, nós vimos na semana retrasada esses 5 versículos, de maneira a contextualizá-los, mostrando de onde eles foram emprestados, porque esses 5 versículos que nós lemos não são de Hebreus, eles são emprestados para Hebreus, e eles foram emprestados do Salmo 95. E isso nós já vimos na semana retrasada, e na semana retrasada também nós só tivemos tempo de abordar o assunto do versículo 7, aqui de Hebreus 3. E o Salmo 95, de onde vem esses versículos, ele pertence a uma coleção de salmos, vale a pena a gente repetir isso. Essa coleção de salmos vai desde o Salmo 22 até o Salmo 100. E é uma coleção de salmos que são feitos para serem cantados aos sábados. Sábados, que é o dia de descanso dos judeus.
E o sábado dos judeus apontam para um grande sábado, para um sábado maior, que é o período do milênio, o período do reinado de Cristo sobre os reinos deste mundo. Então, quando nós lemos essa coleção de salmos, do 92 ao 100, essa era vindoura fica muito evidente. Há ali diversos detalhes, diversas referências interessantes de como vai ser esse período futuro. Na semana retrasada, nós também entramos no conteúdo do Salmo 95, e nesse salmo, especificamente o Salmo 95, que é onde é tirado esses 5 versículos de Hebreus, nós vimos nesse salmo que até o versículo 7, parte A, é um convite a louvar ao Senhor no tempo futuro do milênio. Então, um convite. Vinde, louvemos ao Senhor. Isso está lá, nos primeiros 7 versículos, até a parte A, do versículo 7. Convite a louvar ao Senhor no tempo futuro do milênio. Será um grande louvor naquele dia. Nosso desejo, nosso intuito, e sem dúvida alguma, de autor de Hebreus, ao mencionar esse salmo, ao fazer referência, ao emprestar, ao fazer referência a esse período futuro, é para que os autores hebreus não se esquecessem disso. Porque esse é o nosso destino. Assim como o destino dos crentes hebreus imediatos da carta, esse também é o nosso destino. Estar naquele grande louvor. Nós já vimos aqui na Epístola de Hebreus que naquele dia, o nosso Senhor Jesus, ele vai presidir o louvor como um precentor. O precentor é aquele que dirige o canto público, a liturgia do louvor. E o nosso Senhor vai tomar esse cargo naquele dia, vai ser o precentor do louvor. Mas, como quem tem a intenção de chacoalhar alguém, o Salmo 95, no versículo 7, parte B, ele traz à tona que se aqueles que cantam esses salmos aos sábados desejam estar nesse tempo futuro, cantando ao Senhor, com o Senhor presidindo esse louvor, esses cantores de sábado precisariam se atentar ao tempo que se chama hoje. O autor de Hebreus faz esse mesmo apelo aos santos irmãos que participam da vocação celestial. Os santos da antiga aliança, que participavam de uma vocação terrena, que cantavam o Salmo 95, foram chamados para se atentar no tempo de hoje. Assim também nós, santos irmãos, que participamos da vocação celestial, também temos o mesmo chamado. Se nós quisermos garantir o nosso acesso, se nós quisermos ter o nosso ingresso na mão da era vindoura, se nós quisermos entrar nessa era vindoura e cantarmos esse grande louvor com o Senhor, nós precisamos gritar para dentro de nós um sonoro hoje. O tempo é hoje. Nós não podemos deixar para amanhã, porque o tempo que nos resta é hoje. Então, o autor de Hebreus, ele tem a clara intenção de que nós, os crentes da nova aliança, nós precisamos aprender com a história de Israel e não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Para nós, justamente, não termos o mesmo destino que eles tiveram. Como nós lemos na semana retrasada, texto de Zacarias, capítulo 7, a nação de Israel, ela fez o seu coração duro como diamante, para não ouvir a lei do Senhor. Eles mesmos, Zacarias 7,12, eles mesmos fizeram o seu coração duro como diamante, para não ouvir. O resultado disso foi que a nação de Israel acabou mergulhando na incredulidade, e por conta disso eles não creram no seu Messias quando ele veio. O Senhor Jesus veio, eles não creram, porque havia muita incredulidade. Eles fizeram seu coração duro como diamante. Resultado, eles não ouviram o Senhor e não conseguiram perceber quando o Messias estava caminhando entre eles.
ainda que houvesse muitas profecias no Antigo Testamento falando do Messias. Então, devido a esse fato, desde a rejeição do Messias, a nação de Israel rejeitou o Messias, desde os dias da rejeição do Messias até os dias de hoje. Hoje, a nação de Israel, em parte, está endurecida no entendimento. Está endurecida. E esse endurecimento só vai acabar quando essa era atual também acabar. Quando essa era acabar, esse endurecimento de Israel vai acabar. E esse momento vai ser na vinda do Senhor, quando o remanescente judeu vai crer. Eles vão estar ali, diante do Monte das Oliveiras, clamando ao Senhor, e aí eles vão ver o Senhor Jesus descendo. E aí eles vão chorar, e se arrepender e crer. Vai ser nesse momento futuro. Então, irmãos, vamos fazer um raciocínio baseado nisso. Na era antes do nosso Senhor Jesus nascer, a nação de Israel endureceu seu coração para não ouvir o Senhor. O texto de Zacarias é 500 anos antes do Senhor Jesus nascer. Eles foram levados em cativeiro. Né? Antes mesmo do cativeiro, muito tempo antes de Zacarias, a gente sabe pela história que a nação de Israel era um povo de dura serviço. Eles endureceram seu coração. Então, eles foram levados para cativeiro, espalhados entre as nações. Depois de um período, um grupo, não foi toda a nação, um grupo volta do cativeiro, se restabelece em Israel, mas ainda que prevalece na nação de Israel a dureza de coração. Mesmo com um pequeno grupo voltando, ainda prevaleceu a dureza de coração. Então, o que aconteceu? A era mudou, ou utilizando um termo melhor, a dispensação muda, o Messias vem. Eles não creem em Deus. Eles não creem em Deus. O Messias vem, eles não creem. Deus não muda a sorte deles. Deus não muda a sorte deles. Eles continuam endurecidos durante o tempo da dispensação da igreja, durante o tempo de hoje. Eles fizeram seu coração duro lá atrás. Até hoje eles continuam duros. E continuam espalhados em todas as nações. Tem judeu ou não tem toda a nação do mundo espalhado por aí? Ainda que haja povo em Israel deles, mas eles continuam endurecidos no coração. Mas Deus decretou um fim para o período da incredulidade e dureza de Israel. O fim dessa era atual que nós estamos. Quando essa era findar, terminar, a incredulidade, a dureza do coração de Israel vai acabar também. E nós, crentes desta atual dispensação, o que a gente pode aprender com isso? Com esse exemplo de dureza de coração de Israel. A era do Espírito, podemos dizer assim, começou no derramamento do Espírito Santo. O Senhor Jesus veio, morreu na cruz. Se ele não morresse, o Espírito não podia vir. O Espírito foi derramado, a igreja nasceu. Então, a nossa origem ali, tanto na cruz como no Pentecostes. Se nós tivermos, por mais que sejamos crentes, se nós escolhermos o mesmo caminho de Israel, de termos um coração endurecido como eles tiveram, não ouvindo a voz do Senhor, nós não seremos participantes da era vindoura. Seremos disciplinados, assim como Israel também foi disciplinado. Por isso, nós precisamos realmente lutar para nós. Hoje. O tempo é hoje. O tempo que nos resta é hoje. Porque o Senhor não muda a nossa sorte enquanto nós não nos arrependemos de fato. Então, assim foi com Israel. Israel ou morre no deserto ou entra em Canaã. Não deu outra opção. Para nós também não deu outra opção. Ou nós continuamos no deserto, ou nós entramos no meio. Então, hoje é um dia de amadurecer. É hoje o dia de nós não sermos para sempre cristãos infantis ou adolescentes para sempre. É hoje o tempo da mudança. Nós não devemos postergar isso. Hoje é o tempo de se atentar para a voz que fala conosco na casa de Deus.
E essa voz, como nós vimos no versículo 7 de Hebreus 3, é a voz do Espírito Santo. Portanto, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Aí nós paramos aí na semana retrasada, dando foco nesse primeiro versículo, na diferenciação dos crentes que ouvem e dos crentes que não ouvem. E também a gente fez uma aplicação prática de como é ouvir a voz do Senhor no nosso dia a dia. Né? Como a gente falou, ouvir a voz do Senhor hoje não significa que a gente vai ouvir uma voz audível nos nossos ouvidos, de carne, né? Nossos ouvidos materiais. Deus sendo espírito, ele se comunica no espírito do crente, na nossa intuição. Deus é espírito, e ele se comunica em nosso espírito, na intuição. É uma voz inaudível, mas é uma voz. E isso acontece de maneira tranquila, tranquilamente, sem pressa, sem pressa. Quem é apressado não ouve a voz do Senhor. Mas também o Senhor não fala com lentidão. É uma voz sem som, mas ainda assim, sempre com uma mensagem. Se nós quisermos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos nos colocar em condições de ouvir a voz. É um trabalho nosso. O Senhor não vai fazer isso por nós. É nossa responsabilidade. Porque Deus não se sujeita a nós. Somos nós que precisamos nos sujeitar a Ele. Mas, como a gente já falou, a maioria dos crentes não ouvem a voz do Senhor, pois não se colocam em condições disso. Vivem permitindo que os sentidos corporais e também as faculdades da alma tenham predominância sobre a vida deles. Vivem baseados em emoções, vivem baseados em raciocínios. Muitos sequer sabem que existe um espírito humano. Complica mais ainda, né? Você nem sabe que tem espírito dentro de você, como virá você. É lá no espírito humano que o Espírito Santo se comunica conosco, é no mais profundo do nosso ser. Então, se o versículo 7 de Hebreus nos expõe um grave problema entre os cristãos, que é não ouvir a voz do Senhor, o versículo 8 vai nos mostrar o motivo, o porquê que esses crentes não ouvem a voz do Senhor. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, aqueles que não ouvem a voz do Senhor, é porque endureceram seus corações. Não ouvir e não dar ouvidos é a mesma coisa. É esse o sentido do texto. É esse o sentido do texto. Então, a voz do Espírito Santo está falando, falando e falando. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer é se nós estamos ouvindo. Nós temos ouvido a voz do Espírito Santo. E se nós não estamos ouvindo, qual é a razão disso? A razão do coração endurecido. Há crentes que obstinadamente endurecem os seus corações para não darem ouvidos, para não colocarem por obra as demandas do Espírito Santo. O ato de não dar ouvidos é um ato deliberado, é algo proposital. É um ato obstinado. A voz está lá. O Espírito Santo está lá falando. Mas os interesses que concorrem no coração são outros. Então não se dá ouvidos. O coração se endurece. Não endureçais. O sujeito da ação aqui é aquele que endurece o coração. É nós mesmos. Sujeito que endurece somos nós. Isso nos mostra, então, que a atitude de endurecimento procede de nós mesmos deliberadamente. A palavra aqui, não endureçais, no grego, dá um sentido de uma imagem de algo ressecando. A imagem de algo ressecando. Ou enrijecendo por doença. Algo ressecando ou algo enrijecendo por doença. Ou uma rigidez fria
uma rigidez fria, daquilo que deveria ser maleável e macio. Uma rigidez fria de algo que deveria ser maleável e macio. Nossa, a gente pergunta, né? Sempre, como está o nosso coração? Sempre se pergunta, né, amados irmãos, como nosso coração chegou aqui nessa época? Chegou com turbulência, nosso coração chegou com tráfego, nosso coração chegou com espinhos, pedras. O Senhor guarde nosso coração. Amém? Porque o nosso coração é muito importante. Nosso coração, o Senhor deseja o nosso coração. Ser o dono das nossas afeições. O dono do nosso coração. Amém? E o nosso coração é nossa responsabilidade. A nossa oração nessa noite é que o nosso coração, se ele estiver duro, enrijecido, o Senhor amoleça. Que o Senhor tire nosso coração de pedra, nos dê um coração de carne. Então, a primeira menção bíblica de um coração endurecido nas Escrituras é de Faraó, rei do Egito. Aí tem um material de apoio, né? A gente colocou no grupo da igreja, para mostrar os diferentes estágios de endurecimento de um coração. Utilizando o exemplo, ainda que seja de um ímpio, de um não crente, de Faraó, ali mostra de uma maneira bastante didática, pedagógica, exato, como funciona o endurecimento do coração em graus, pouco a pouco, em degraus. Como começa no endurecimento mais, podemos dizer, mais leve, e chega até um endurecimento máximo, completo. Então, o Faraó foi o primeiro ali que mostra de uma maneira bem explícita nas Escrituras de uma figura de pessoa de coração duro. Porque Faraó, ele escutou a voz do Senhor. Ele escutou a voz do Senhor por intermédio de Moisés. Moisés foi e passou uma mensagem de Deus. Deixa o meu povo ir para que me sirva, para que me faça uma festa no deserto. Essa foi a voz do Senhor para Faraó. Deixa o meu povo ir. Mas Faraó não deu ouvidos. Depois Deus voltou ali, falou por intermédio de Moisés e Arão, fez um sinal com o bordão. O bordão de Arão se transformou numa serpente. Só que Faraó se apoiou nos homens. Traz os magos, encantadores, faz o mesmo. Ele se apoiou nos homens. É o segundo estágio de endurecimento do coração. Então, depois desse estágio, começam os julgamentos de Deus ali no Egito. As pragas. Mas a dureza do coração do faraó persistiu. Persistiu. Então, irmãos, é interessante a gente ver que dureza de coração e pragas estão associados, estão juntos. Então, não é bom ter dureza de coração, porque dureza de coração significa julgamento de Deus sobre aquela pessoa que está com o coração duro. Há outros exemplos também nas Escrituras que falam sobre o coração endurecido. Eu vou citar um exemplo sensacional. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 14. Provérbios 28, 14 diz o seguinte: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Feliz o homem no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Nesse versículo, ele coloca a constância no temor de Deus com algo que contrapõe a dureza de coração. Então, aqui nesse versículo de Provérbios, nós temos uma chave em relação a essa questão da dureza de coração. Se nós não queremos ter corações duros, nós precisamos ter temor de Deus em nossos corações. Quanto maior o temor de Deus em nossos corações, mais mole o coração. Da mesma forma, quanto menor o temor de Deus no coração, mais duro o coração. Primeira vez que Moisés chega para Faraó,
e fala a ordem do Senhor, fala, quem é o Senhor? Nem sei quem é o Senhor. Fala uma linguagem totalmente imprópria a respeito de Deus. Então, é interessante isso. É um termômetro para nós. Quanto maior o temor de Deus, menor a dureza do nosso coração. Por outro lado, quanto maior a dureza do coração, você tem a certeza, essa pessoa não teme o Senhor. Não teme o Senhor. Não teme as coisas espirituais. Para ela, as coisas espirituais são comuns. São como qualquer outra coisa. Ver irmãos falando da Bíblia é a mesma coisa, como se fosse uma conversa de bar. Para pessoas que não têm temor de Deus em seus corações. Temos a solenidade nas coisas do Senhor. A santidade nas coisas do Senhor. Nosso Deus é um fogo consumidor. Ele é um reto juiz. Vai julgar cada um segundo as suas obras. Então, quem endurece o coração, esse versículo de Provérbios fala, cairá no mal. É uma certeza. A palavra de Deus diz, quem endurece o coração cairá no mal. Então, essa é a história de todos os corações duros. Cairá no mal. Pode ter certeza disso. A palavra de Deus não pode mentir. Né? Então, quem endurece o coração cairá no mal. No Novo Testamento, tem outros versículos por toda a Bíblia, mas o Novo Testamento é muito interessante. O Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, ali nós temos o milagre da multiplicação dos pães e peixes. O versículo 51, do capítulo 6 de Marcos, diz que os discípulos do Senhor não puderam compreender este milagre dos pães. Mas por que eles não puderam compreender os milagres dos pães? O versículo 51 diz, porque seu coração estava endurecido. O motivo dos discípulos não compreenderem o milagre dos pães era porque o coração deles estava endurecido. Marcos capítulo 8, Evangelho de Marcos capítulo 8. Nós temos ali a segunda multiplicação dos pães e peixes. O Senhor já tinha feito uma, Marcos 6. Como se não bastasse, o Senhor fez uma segunda multiplicação dos pães, em Marcos capítulo 8. No versículo 17 de Marcos 8, o Senhor Jesus fala aos discípulos porque eles estavam discorrendo sobre eles não terem pão. Aí o Senhor fala para eles, ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Então o Senhor Jesus fez 2 milagres similares e os discípulos não compreenderam os milagres. O motivo disso, dureza de coração. Dureza de coração. Então, amados, esses exemplos são interessantes porque, da mesma forma, nos mostram que Deus tem agido nas nossas vidas. Nós podemos afirmar isso. Existem milagres por todo momento entre os filhos de Deus. Deus não fechou o depósito de milagres. Os milagres continuam acontecendo todos os dias aqui e ali, espalhados entre a Irmandade, espalhados pelo mundo. Deus tem agido aqui no nosso meio. Tem ou não tem? O Senhor tem agido no nosso meio. Deus tem feito coisas nas nossas vidas. O Senhor tem feito milagres até. Nós somos testemunhas de milagres que o Senhor tem feito. Deus tem respondido nossas orações. Deus tem amado e abençoado essa Assembleia que nós estamos. Amém? O Senhor tem nos amado demais. O Senhor tem nos abençoado aqui. Mas a pergunta que nos fica é, nós temos compreendido? Ou nós estamos como os discípulos, como quem vê as coisas e não percebe nada. As coisas estão acontecendo, não estou percebendo nada. Eu estou alheio a tudo que está acontecendo, não estou percebendo nada. Se o nosso coração estiver duro, mesmo com Deus agindo aqui e ali, será como se nós estivéssemos indiferentes a isso, insensíveis a isso.
insensíveis ao agir de Deus, como algo que não tem valor para nós, um valor secundário, frente a outras coisas que ocupam o primeiro lugar em nossos corações. Então, Deus tem agido, mas o agir de Deus tem sido importante para nós. Porque o coração, se ele estiver em outro lugar, Deus pode estar fazendo as mesmas pragas do Egito na nossa frente. Deus pode estar abrindo o mar. Deus pode estar ressuscitando os mortos. Mas se o nosso coração estiver duro, isso é como se não fosse nada. Algo sem valor. Porque o coração está em outro lugar. E não no lugar que realmente importa. O texto de Hebreus 3:8 continua. Voltando para Hebreus. Não endureçais os vossos corações como. Não endureçais os vossos corações como. A palavra como aqui, ela vai fazer uma conexão para nós de algo ou alguma circunstância, nos trazer um exemplo ou um modelo didático fácil de entender de uma situação onde corações foram endurecidos. Só que, além de algo que serve de exemplo, o texto ele vai trazer também algo que é uma recordação. E uma recordação negativa, que fica de aviso para os ouvintes, os destinatários imediatos da carta e para nós. Mas que exemplo e recordação é essa? Não endureçais o nosso coração, como? Seguimos o texto. Como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, os irmãos destinatários imediatos dessa carta aqui, no primeiro século, irmãos, eles rapidamente, como no estralar de dedos, eles conseguiam fazer as associações do que estava sendo falado aqui. Quando falou aqui provocação, eles já conseguiam sacar de que episódio estava sendo falado aqui. Eles sabiam do que estava sendo falado, sem o autor de Hebreus precisar ficar explicando. Não endureçais o nosso coração, como foi na provocação. Os irmãos ali imediatos, puxa, a provocação, o episódio da provocação. Mas para nós, 20 séculos depois, fica difícil, logo de cara, ao ler provocação simplesmente, conseguir fazer a associação a algum evento. Quando lemos o dia da tentação no deserto, também a nossa pergunta aqui, 20 séculos depois, que dia é esse? Que eventos são esses? Dessa maneira, como está escrito o texto de Hebreus aqui, não fica muito claro para nós de que situações específicas nós estamos falando. Pois quando se trata do povo de Israel, eles provocaram muito o Senhor. Sim. Eles provocaram demais o Senhor. Eles levaram o Senhor à ira várias vezes. Então, quando fala provocação, peraí, mas qual delas? Tem tantas. Eles tentaram muito o Senhor, mesmo no período do deserto, foram várias situações. E como o texto de Hebreus não especifica para nós que situação está sendo falada, nós precisamos ir para a base. O texto básico que o autor de Hebreus utilizou aqui, que é o Salmo 95. O texto base vai tornar tudo claro para nós. Salmo 95, vamos ver o versículo 8 e 9 lá, do Salmo 95. Eu vou ler aqui por causa do tempo, mas ali vai ficar muito claro, irmãos. Versículo 8 e 9 do Salmo 95. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Agora ficou mais claro. O Salmo 95 especifica, não endureçais o vosso coração como em Meribá. Então basta, procurarmos aqui
em textos anteriores ao Salmo 95, em algum lugar da Bíblia, que fale de Meribá, para a gente encontrar esse episódio. Mas, bom, isso aqui está no Pentateuco, o Meribá está falando, está se fazendo referência ao texto do Pentateuco, esse incidente chamado Meribá. E depois fala do dia de Massá, que também nós vamos procurar, mas creio que isso vai ficar para a próxima reunião. Nesses dois incidentes, Meribá e Massá, estão os textos de Êxodo, capítulo 17, versículos 1 a 7. Esse eu vou pedir até para os irmãos ir abrindo já. Êxodo 17, versículos 1 a 7. O outro incidente, que é o incidente de Massá, Números 20, versículos 1 a 13. Esse vai ficar para a reunião seguinte. Essas são as duas referências que o Espírito Santo escolheu para colocar aqui em Hebreus. O dia da provocação, como o dia da tentação no deserto. Está se referindo a esses dois incidentes aqui. Então, irmãos, nós vamos ver esse primeiro texto hoje, dia 17, e o segundo semana que vem. Isso é muito interessante para nós, porque imagina, irmãos, nós estamos numa distância de 20 séculos, tem 20 séculos. O autor de Hebreus, quando mencionou para os irmãos ali, os irmãos, como eu falei, conseguiram sacar de cara. Quando falou dia da provocação, eles já sabiam, é Meribá. Eles sabiam que Meribá está se referindo a essa parte do Pentateuco. Massá, eles também sabiam o que se referiam, então eles conseguiram fazer uma aplicação perfeita do que está sendo falado em Hebreus. Mas nós temos um lapso de 20 séculos. É muito importante para nós adentrarmos nesses textos, porque senão a aplicação final para nós pode ficar incompleta, imperfeita também. Então vamos para esse texto de Êxodo 17, 1 a 7. Se os irmãos quiserem, nós podemos até ler juntos. Sim. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que vos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, nesse incidente aqui, o povo de Israel ainda estava no início da peregrinação no deserto. Eles já tinham sido redimidos pelo sangue do Cordeiro Pascal, no Egito, passaram pela Páscoa, passaram pelo Mar Vermelho, que preferiu o batismo para nós. Na semana retrasada, nós falamos do incidente de Mara,
onde foi a primeira vez onde eles tiveram sede, foram beber as águas estavam amargas. Aí Moisés pegou um pedaço de madeira, tipificando a cruz, jogou na água, as águas amargas se tornaram doces, e o povo bebeu dessa água. Significativo demais isso. Mas, amados irmãos, passou esse incidente de Mara, veio uma outra jornada no povo de Israel. Como nós sabemos, tem 42 jornadas. Eles ainda estão no começo aqui. Eles viram o maná alimentando tanta gente ali. Eles passaram pela jornada do maná, comeram o maná, viram o milagre do maná, se alimentaram do pão do céu, como se diz, e aqui, após 4 jornadas de Mara, eles tiveram sede de novo. Pediram novamente água para Moisés, mas, irmãos, a gente percebe pelo teor dos versículos que a coisa passou de simplesmente uma necessidade física. O coração do povo, através da murmuração deles, começou a ficar exposto. Eles passaram a murmurar como crianças mimadas aqui. Parece que eles estavam fazendo birra, como crianças. Eles falaram para Moisés: você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, as nossas crianças, nossos rebanhos. Não parece uma queixa infantil? E eles já tinham feito essa queixa outras vezes. Quando eles estavam diante do Mar Vermelho, eles falaram para Moisés: será que é porque não tinham caixões no Egito? Você nos levou para cá, para que fôssemos sepultados aqui? Então eles estavam sendo como um povo birrento, um povo infantil. Parecia que não era apenas a questão de água, porque a maneira como eles se dirigiam para Moisés não foi pacífica, não foi uma maneira pacífica, como quem simplesmente notificou uma necessidade física. Não foi como quem apenas queria beber água. Tanto que Moisés mesmo, ao levar essa carga para o Senhor, ele diz para o Senhor: Senhor, só falta o povo me apedrejar. Só falta o povo me apedrejar. Então, o povo já estava nesse ponto, de quase pegar pedra para jogar contra Moisés. Não era só água. A água era apenas uma necessidade física pela qual o Senhor queria provar os corações deles. Se eles criam, se o Senhor os sustentaria ou não. Estavam no início da jornada. O Senhor utilizou uma necessidade física deles para provar o coração deles, para dar uma oportunidade para eles, para ver se eles criam que o Senhor seria o provedor deles ou não. E é interessante porque a mesma situação acontece conosco por vezes. Mesma situação. Pode não ser água, mas pode ser várias outras coisas. Às vezes, coisas que permanecem na nossa vida por tanto tempo, coisas, situações diversas, pessoas, por vezes, necessidades, até necessidades legítimas que nós temos. Às vezes, o Senhor permite que elas aconteçam na nossa vida, para o Senhor provar nossos corações, provar para ver se a nossa confiança está nele ou não. E é triste que muitas vezes nós confiamos em tudo, menos em Deus. Preferimos muitas vezes nos apoiar em teias de aranha, mas não nos braços de Deus. Os braços fortes do Senhor. Aleluia. Aqui o texto bíblico diz que Deus instruiu Moisés, que pegou seu cordão, sua vara, feriu a rocha, dela saiu água e o povo bebeu. Essas águas refrescantes aqui, jorrando da rocha ferida, é uma ilustração formosa do Espírito Santo, dado como fruto do sacrifício vicário efetuado por nosso Senhor Jesus. Uma figura para nós. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, fala que os israelitas
Isso é 1 Coríntios 10, 4. Os israelitas bebiam da pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo. Essa pedra foi ferida. E o que jorrou dessa pedra foram as águas refrescantes. É um texto, irmãos, de João, capítulo 4. O Senhor falando com a mulher samaritana. A água que eu lhe der será dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. No capítulo 7 do Evangelho de João, Jesus disse, no último dia da festa, né? Aqueles que creem nele, do seu interior, fluirão rios de água viva. E esses rios de água viva se referem ao Espírito. Isso ele diz com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Então, portanto, o fato de os israelitas beberem aqui da rocha ferida significa em figura para nós que o assunto aqui em Hebreus é para aqueles que provaram do Espírito Santo. Mas nós avançamos um pouco mais. Eles já tinham sido redimidos, batizados, mas aqui mostra que eles provaram do Espírito Santo, porque beber da rocha que foi ferida é provar do Espírito Santo. Aqueles crentes da velha aliança ali, é uma figura para nós de crentes que provaram do Espírito Santo, beberam do Espírito Santo, porque os ímpios não bebem do Espírito Santo, então só crentes bebem do Espírito Santo. Então, o versículo 7 aqui de Êxodo 17, que nós lemos, diz que o nome daquele lugar foi chamado de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. A palavra Massá significa tentação. Tentação. E a palavra Meribá significa revolta ou murmuração. O versículo finaliza dizendo a maneira como os filhos de Israel tentaram ao Senhor. Eles disseram, está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, levantar essa interrogação, depois de tantas e repetidas garantias evidentes da presença do Senhor, prova a incredulidade que já estava profundamente arraigada no coração deles. Duvidaram da presença do Senhor com eles, apesar de tudo que o Senhor já havia feito. Quando eles entraram no deserto, o Senhor amorosamente, até como se fosse uma espécie de cortejo, com o seu povo redimido, o Senhor falou para eles. Nós lemos na semana retrasada. Tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sob asas de águia, e vos fiz chegar a mim. Então, não faltavam evidências da presença do Senhor, dos milagres, do falar de Deus. Não faltavam evidências da presença do Senhor. Então, o Senhor deu tantas garantias para eles. Isso mostra que havia muita incredulidade no coração deles. Duvidaram da presença do Senhor com eles, apesar de tudo que o Senhor já havia feito. Só duvida das coisas espirituais aquele que não quer se fazer atento a elas. Só duvida das coisas espirituais aquele que não quer se fazer atento a elas. Porque se nós nos fizermos atentos a elas, nós vamos notá-las. Nós temos um exemplo interessante. O profeta Eliseu, diante dos sírios, o exército sírio acampou tanta gente em torno de Israel, e o moço de Eliseu, o pessoal falou, eles são tantos. Eliseu rogou ao Senhor, Senhor, abre os olhos deles. E aí ele percebeu que mais eram os que estavam conosco do que os que estavam com eles. Aquele grande exército da milícia celestial. Senhor, abra nossos olhos para o mundo espiritual, para percebermos que há, de fato, um mundo espiritual. E que as coisas não se limitam aqui às coisas materiais, às coisas
que acontecem na superficialidade do nosso dia a dia. Há coisas muito mais profundas, muito mais palpáveis e muito mais reais daquilo que nós simplesmente tocamos com nossos sentidos físicos da carne. Então, mas aqui, irmãos, veja só qual era o grau de incredulidade já desse povo. Aqui era as coisas espirituais se manifestando no plano físico material, de maneira totalmente palpável aos sentidos da carne mesmo. E mesmo assim eles não se importavam. Eles não queriam um Deus para confiar, para adorar, para se curvar, para servi-lo, para ser gratos. Eles não queriam isso. Eles queriam um garçom para suprir os caprichos deles. Caprichos que eram insaciáveis, totalmente depravados e contaminados pelo pecado. Eles mesmos já tinham se tornado seus próprios deuses. Eles mesmos já eram seus próprios deuses. Esse era o povo que saiu do Egito, viu as 10 pragas, foi redimido pelo sangue na Páscoa, foi batizado passando pelo mar, bebeu da água da rocha que foi ferida por eles. Eles conseguiram duvidar da presença de Deus. Na verdade, não era uma dúvida, era uma provocação. Por isso que o autor de Hebreus não diz que esse episódio aqui foi a grande dúvida. O título desse episódio não foi a grande dúvida, mas a provocação. A provocação. Por trás dessas palavras aqui, há uma expressão hebraica, um jogo de palavras hebraico, uma expressão hebraísta, que dá para a gente entender aqui com a língua portuguesa. Dá um exemplo. Por exemplo, suponha que eu tivesse um forte desejo de determinado irmão, aqui nessa reunião, trouxesse o violão dele para tocar na reunião. Aí esse irmão vem para a reunião, traz o violão, mas ele não toca o violão. Aí eu chego para outra pessoa, quando acaba a reunião, falando com desgosto e negatividade, sabendo que aquele irmão está ouvindo. O irmão fulano veio mesmo para a reunião, hoje ou não? Nós conseguimos praticar? É nesse sentido. Eu tinha um forte desejo que fulano viesse com o violão para a reunião e tocasse. Aí ele veio para a reunião. Traz o violão, mas não toca o violão. Aí eu chego no final para o outro irmão, chego no orador. Fulano veio mesmo hoje aqui ou não? Então, dentro desse sentido. É o mesmo sentido aqui. Eles sabiam que Deus estava presente. Eles tinham plena consciência da presença de Deus no meio deles. Mas porque Deus não estava atendendo o capricho deles, no tempo deles, eles decidiram provocar Deus. Um garçom, um gênio da lâmpada é o que eles queriam, para atender os desejos deles. Eles, que eram ex-escravos. Ex-escravos. Exatamente, no Egito eles não tinham direito a nada, agora eles queriam um garçom. Infelizmente, irmãos, essa é a concepção atual que muitos crentes têm de Deus no meio cristão. Tudo que aqueles israelitas que saíram do Egito conheciam, concebiam, era servidão. Eles serviam aos egípcios, que eram servidos por eles. Então, a mente desses israelitas estava corrompida, limitada. Eles só conseguiam conceber ou você ser o escravo, ou você ser o senhor dos escravos. Ou ser servido, ou servir. Nada além disso. Muitos crentes hoje têm essa mesma mentalidade. Pensam que uma vez que foram salvos, recebendo a grande obra que o servo sofredor fez em nosso lugar, daí em diante não tem nenhuma responsabilidade, daqui em diante é tudo sombra e água fresca, né?
não tem nada para ser feito, não tem nada para ser conquistado, podemos viver da maneira como a gente quer, porque já fomos salvos. Ele fez tudo na cruz por nós, a graça nos fez esse grande favor, e tem muitos crentes, em muitos contextos, que vivem dentro disso, desse pensamento. A graça de fato ela é maravilhosa, sem dúvida alguma. O que o Senhor fez por nós é maravilhoso. Mas nós não estamos aqui apenas para ser servidos. Assim como nós fomos servidos um dia com essa soberana graça de Deus. Nós não estamos aqui para viver nessa era presente como reis. Ou melhor dizendo, na mentalidade dos israelitas aqui, como os egípcios. Tudo que eles queriam agora é ser como os egípcios. Eles queriam ser como os egípcios. Desejavam ser como os egípcios. Escravizar alguém que deu os benefícios da escravidão. No Egito, como escravos, eles não precisavam pegar em armas para se defender. O Egito protegia os seus escravos. Tudo que eles recebiam como escravos era determinado pelos egípcios, a carga de trabalho, o que eles deveriam fazer. Os israelitas ali no Egito não determinavam nada. E isso, com o tempo, gera pessoas de mentalidade passiva, que esperam ordens e que ficam acostumadas com a escravidão. E o outro extremo disso eram os egípcios, que só davam ordens, puniam seus escravos e recebiam os benefícios dos seus escravos. É interessante a gente olhar esse contexto. Outra mentalidade prejudicial que eles poderiam ter adquirido no Egito é em relação à dor. Quando um escravo demora na tarefa, geralmente ele sofre algum açoite para acelerar e continuar o serviço. Não para, não. Você vai tomar um açoite. Por conta dessa experiência negativa, tudo aquilo que é dor também pode ser visto, também pode ser incrustado na mentalidade como algo negativo. Tudo aquilo que é dor se torna algo negativo. E também a questão do serviço, do trabalho, também pode ser visto como uma coisa negativa, como algo ruim, porque está associado à dor de alguém. Então, da mesma forma, há também crentes que confundem responsabilidades com escravidão. Pensam que quando nós falamos que os crentes são responsáveis pelo seu próprio coração, de não permitir que o coração se endureça, acham que isso é escravidão, que isso é punição. Confundir responsabilidade com punição, como castigo. Responsabilidade é coisa de adulto. Só adultos se envolvem com responsabilidades. Criança só quer ser servido. Criança só quer atenção. Responsabilidade é coisa de adulto. E a disciplina, que muito nos é útil, é um aspecto da graça de Deus. Isso não se fala em muitos lugares. A graça de Deus, ela nos salva, mas outro aspecto da graça que não é falado é que a graça de Deus, ela tem como aspecto a disciplina de Deus. A disciplina é um aspecto da graça. E disciplina não significa punição. Disciplina significa educação. E isso, por algumas vezes, envolve sim dor. O texto da Epístola de Tito diz que a graça nos educa. A graça é educadora. Deus, por amor ao seu povo, tanto os israelitas no deserto, quanto nós aqui na Nova Aliança, não quer que sejamos um povo de mentalidade estreita. Por isso as situações, por isso as pessoas que Ele coloca em nossa vida. Porque quem não tem disciplina não é filho. Nós vamos ver isso mais adiante em Hebreus. A prova de que somos filhos de Deus é que estamos debaixo de disciplina.
porque o Senhor quer nos fazer participantes de sua santidade. Que privilégio participarmos da santidade do Senhor. Então, muitos de nós têm um paradigma distorcido do que seja disciplina, por ter tido pais que nos puniam quando eles muitas vezes estavam nervosos. O pai está nervoso, vai lá e bate no filho, porque está bravo. A criança está fazendo criancice, aí não tem paciência. Vai lá e pune a criança porque ela não é um adulto. Pune a criança porque a criança está fazendo criancice. A criança entende muitas vezes como um abuso. Então, muitas vezes os pais não têm paciência com os filhos, muitas vezes os pais estão frustrados e por qualquer motivo desconta essa frustração em quem não pode se defender, em quem é menor. Muitas vezes os pais batem sem explicação e muitas vezes nós, por termos sofrido abusos emocionais, chantagens, dentre tantas outras coisas, nós podemos ter uma concepção negativa do que é disciplina. A gente confunde disciplina. Porque a gente associa algo que a gente viveu. Mas isso não é disciplina. Isso é descontrole emocional. E passa a mensagem de que tudo bem descontar no mais fraco, nossa frustração. Mas louvado seja o Senhor, nosso Deus não é assim. O nosso Senhor, Ele não age no calor do momento, quando a gente falha com Ele. Se formos infiéis, o Senhor é fiel. Amém. O Senhor nos conhece, o Senhor nos ama e não se descontrola emocionalmente. E Ele prepara cuidadosamente circunstâncias para quebrar nossos paradigmas, para expandir nossas consciências, para criar em nós o mesmo caráter de Jesus Cristo. E a maneira de Deus disciplinar e educar esse povo mimado aqui, que nós vemos em Êxodo 17, foi a guerra. A guerra foi a maneira de Deus educar esse povo. E a guerra, ela traz a ideia de conquista. Que há um alvo a ser conquistado, um alvo a ser atingido. Só que para conquistar esse alvo, é necessário lutar, é necessário luta, é necessário combate, é necessário pelejar. E isso nós verificamos no versículo seguinte, de Êxodo 17. Vou chamar os irmãos para ver do versículo 8 até o versículo 13. Versículo 8 até o 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiam ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué esbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então, após o povo provocar ao Senhor, o que aconteceu? Então veio Amaleque. O povo provocou ao Senhor, veio Amaleque. Veio a peleja. No mesmo lugar. Percebe esse detalhe? No mesmo lugar onde eles tentaram ao Senhor. Em Refidim. Não foi em outro lugar. Foi no mesmo lugar. Em Refidim. Amaleque se manifestou naquele lugar. Amaleque se manifesta para guerrear. Amaleque é uma figura da nossa carne. Uma provocação a Deus dá lugar para a carne. Um lugar para a carne aparecer. Mas o dom do Espírito, que está também em nós,
Assim como a carne está em nós, o dom do Espírito também está em nós. Esse dom do Espírito nos conduz à luta. A carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, todo assunto aqui da dureza do coração se refere a uma luta. Uma luta que, o versículo final aqui, de Êxodo 17, fala que é uma luta perpétua, todos os dias. Vamos até o dia, ou que o Senhor Jesus voltar para nos levar para estarmos com Ele, ou se o Senhor tardar, nós viermos a falecer nesse corpo físico, vai haver luta contra a Amaleque. Vai haver luta contra a nossa carne. Então, a questão da dureza do coração é uma questão de luta da carne contra o Espírito. Eles provocaram o Senhor no mesmo lugar, então vem Amaleque. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor, porque o dom do Espírito também está em nós. E ele nos conduz à luta. A carne luta contra o Espírito contra a carne. Existe uma oposição entre os dois. Essa é a primeira vez que a nação de Israel se vê em luta contra o inimigo exterior. O primeiro inimigo de povo foi Amaleque, que Israel lutou quando ele saiu do Egito. Até esse momento, perceba esse detalhe, irmãos. Se nós formos olhar todo o texto de Êxodo, até esse momento o Senhor havia pelejado por eles. O Senhor pelejou por eles. Contra os egípcios no Egito. E depois também quando eles estavam acuados pelos egípcios diante do Mar Vermelho. As palavras de Moisés ao povo de Israel foram: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E foi assim. O Senhor pelejou por Israel. Mas agora, a ordem aqui no versículo 9, de Êxodo 17, não é vejam o livramento do Senhor. Não é o Senhor pelejará por vós. Mas a ordem aqui é: escolhe os homens e sai e peleja. Escolhe os homens e sai e peleja. Deus não estava abandonando eles. Deus não estava os abandonando, mas os ensinando. Deus agora não lutaria por eles, mas com eles. Isso aqui fala da luta do Espírito Santo em nós. E essa vitória contra a carne que é a carne que provoca Deus. Essa vitória contra a carne, ela só pode ser de uma maneira de nós conquistarmos. O texto mostra para nós a maneira de vencermos a carne com as mãos levantadas. A vitória contra a carne é com as mãos levantadas. Amaleque apareceu aqui como um estorvo na caminhada de Israel no deserto. Da mesma forma, a carne é um estorvo, é um impeditivo à corrida cristã. Assim como Amaleque apareceu para barrar a jornada de Israel, a nossa carne, ela quer nos impedir de avançarmos na carreira cristã, de corrermos a nossa corrida cristã. Irmãos, é interessante quando nós falamos de Amaleque, porque Amaleque era neto de Esaú, aquele que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. O rei Saul foi deposto do trono por ter falhado em destruir Amaleque. O profeta Samuel foi lá: por que você não matou? Que balido de ovelha é esse? A ordem do Senhor é: mata tudo. Ele preservou melhor o rei Saul. O que aconteceu? O Senhor tirou o reino de Saul e deu a outro melhor do que ele, que era rei Davi. Este fará toda a minha vontade. O Senhor hoje procura homens e mulheres que façam a sua vontade. É o que o Senhor procura. Não pessoas perfeitas, porque Davi não era perfeito. Davi falhou. Nós também podemos falhar. Mas o Senhor quer corações
que queiram, desejem fazer a sua vontade. E que lutem contra a carne, porque a carne vai lutar contra nós. Isso é uma certeza que nós temos. A nossa carne é um estorvo para a minha e para a sua caminhada cristã. E só existe como consequência essa luta da carne, percebermos que a carne faz oposição a nós, é uma consequência de nós termos recebido uma nova vida em nós, uma nova natureza. O Espírito Santo veio habitar em nós. Nós percebemos, se o Espírito Santo não viesse habitar em nós não tivéssemos recebido uma nova natureza, uma nova vida, nós não perceberíamos a oposição da carne. Porque nós já estávamos vivendo e fazendo a vontade dela. Mas uma vez que o Espírito Santo veio para dentro de nós, há esse conflito. Todos nós vivemos esse conflito. E o conflito com Amaleque, nós vemos aqui, só surgiu após os israelitas terem sido redimidos, terem provado do manjar celestial, que é o maná, e terem bebido da pedra espiritual. É por isso que, uma vez salvos, nós entramos em guerra. Nós não fomos salvos para viver em um mundo de lazer, mas em um campo de batalha. O Senhor, Ele nos chama para a guerra. O Senhor é o Senhor dos exércitos. É o Yahvé Sabaote, o Senhor das guerras. Ele nos chama para a guerra. Então, uma vez salvos, nós entramos em guerra. Todo filho de Deus acabou de ser salvo, saiba, entrou numa guerra. Não é tempo de sombra e água fresca. Não é ainda o tempo do descanso. O grande sábado ainda vai chegar. Mas hoje é o tempo de lutar. Nós somos chamados para lutar com Amaleque. O Espírito Santo luta em nós. Ele fala em nós. Ele nos dá diretrizes, nos dá estratégias, nos livra dos perigos. Josué venceu, desbaratou Amaleque, seu povo lá embaixo. Como foi que Josué lutou? Como foi que Josué desbaratou Amaleque? A fio de espada. A fio de espada. E em Efésios 6, quando nós falamos da armadura de Deus, nós temos ali uma das armas da armadura de Deus, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Josué desbaratou Amaleque a fio de espada. Como que eu e você podemos lutar hoje? Tomando toda a armadura de Deus. Tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a nossa consolação hoje é que temos esse Espírito Santo dentro de nós. Temos a verdade interior e a verdade exterior. Verdade e verdade. Temos a palavra de Deus. Nossa consolação e encorajamento é que nós somos feitos vencedores antes mesmo de entrarmos no campo de luta. Eu falei, uma vez salvos, nós entramos no campo de batalha, mas nós já fomos feitos vencedores antes mesmo de entrarmos no campo de luta. Isso aqui não é triunfalismo, não. O crente entra na peleja cantando, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Irmãos, nós só perdemos a batalha quando nós saímos dessa base. Quando nós paramos de olhar para Cristo e passamos a olhar para nós. Tiramos nossos olhos e ouvidos de Cristo e passamos a olhar para as circunstâncias. Passamos a olhar para nossas forças. Passamos a olhar para nossas vitórias ou derrotas. Aí a gente perde. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É nele, não é fora. E todo o esforço do inimigo é nos tirar dessa base. Nos tirar da nossa trincheira. Cristo é nossa trincheira no campo de batalha. Ele é o nosso lugar seguro. Nele nada nos atinge. Cristo é nossa trincheira também.
escolhe nos homens e sai a peleja. Moisés lá em cima do monte intercedendo. É uma figura também para nós, de Cristo nos céus, intercedendo por nós. Vamos, que figura linda. Cristo lá em cima dos céus intercedendo por nós. Mas olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Ao contrário de Moisés, as mãos de Cristo não são pesadas, não ficam pesadas. As mãos de Cristo não se abaixam, as mãos de Cristo nunca se cansam. Ele vive sempre para interceder por nós. Vive sempre para interceder por nós. Se ele está intercedendo lá em cima e nós, como na figura de Josué, estamos aqui embaixo lutando contra Amaleque e as mãos dele não se cansam, nós temos certeza de vitória. Não tem por que nós perdermos. Não tem por que nós sermos derrotados. Porque o nosso intercessor nos garante a nossa vitória. Ele vive sempre para interceder por nós. Que o Senhor nos ensine, que nós possamos compreender pela fé esse mistério da eficácia, da intercessão de Cristo em nosso favor. A intercessão de Cristo é eficaz. Que tomamos posição de guerreiros. A regeneração, ela não elimina a velha natureza em nós. Ela nos dá uma nova natureza. Para que nós tomemos a nossa posição de guerreiros e lutemos em Cristo. A vitória está nele. Só nele. Louvado seja o Senhor. Amém. Graças te damos, Senhor. Amém. Graças te damos pela tua intercessão. Graças te damos porque as tuas mãos não se cansam. Obrigado porque alguém intercedendo em nós, por nós nos céus. Por isso a nossa luta contra a carne, a nossa luta contra a Amaleque é certeza de vitória. Nós entramos no campo de batalha vitoriosos por conta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós temos a mesma certeza de vitória na luta contra a carne, uma mesma certeza que temos e alegria da nossa salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado. Faz-nos, Senhor, no nosso dia a dia, tomarmos essa postura de guerreiros, irmos à peleja, lutarmos com o Senhor. Ó Senhor, obrigado, Senhor. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus.